Olá, futuros médicos e médicas! Hoje, no Prontuário Med, nós iremos trazer a parte 3 de repertórios que se encaixam em vários eixos temáticos da redação. Depois dessa consulta, você vai ter o antídoto para qualquer tema do Enem e para aprovar em medicina. E para complementar o conteúdo desse vídeo, é essencial que você veja a parte 1 e a parte 2. E vamos começar falando sobre o eixo temático do trabalho. Vale lembrar que todos nós temos referências sobre esse eixo, sobre situações que são discutidas diariamente, né? Falamos de carteira de trabalho, de salário mínimo, de férias, de direitos trabalhistas. Tudo isso vocês podem citar como repertório legitimado na redação. Então, vamos começar aqui com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Vejam o que a CLT diz. É uma reunião de normas trabalhistas aplicáveis a todos os trabalhadores contratados mediante vínculo empregatício ou, mesmo não havendo contratação formal, a todos que comprovarem os requisitos da relação de emprego previstos no artigo 3º da CLT. Quando falamos do eixo temático do trabalho, a gente tem que entender a importância desses direitos e o quão recentes eles são na história da humanidade. Temos que continuar lutando por eles. E agora, para quebrar um pouco o gelo e trazer aquela sensação de nostalgia, vamos falar sobre Bob Esponja, que é uma referência que eu tenho certeza que todos vocês têm. Lá em Bob Esponja, nós temos o Siri Cascudo, que é o restaurante do Seu Siriguejo. Nesse restaurante trabalham os nossos protagonistas, o Bob Esponja e o Lula Molusco. Seu Siriguejo é um chefe bastante ganancioso e meio explorador na maior parte do tempo, né? Ele exige horas extras, ele paga pouco, enfim, ele não é um exemplo bom de chefe. E no Lula Molusco e no Bob Esponja nós temos dois exemplos diferentes de empregados. Bob Esponja é um funcionário exemplar, é um funcionário ali que se dedica sua vida para o Siri Cascudo e que não é tão crítico em relação à situação de exploração que ele vive. Já o Lula Molusco, nitidamente é um personagem bastante crítico, que está cansado daquela relação trabalhista exploratória e que gostaria de mudar as coisas. Ele tem consciência social para mudar as coisas. Então, é isso aí, minha gente. Dá para trazer Bob Esponja para discutir o eixo temático do trabalho. E você aí, se identifica com quem? Bob Esponja? Lula Molusco? Ou Seu Siriguejo? Conta pra gente aqui nos comentários. O próximo eixo é Economia e Desenvolvimento. Para falar sobre ele, vamos trazer um dos sociólogos mais importantes desse assunto econômico, né? Que é o Marx. Bora ver o que o Marx pensava sobre. A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Para o Marx, as condições de vida de um ser humano passam a ser definidas muito antes do seu próprio nascimento, a partir de fatores como as condições socioeconômicas da família, o local onde a pessoa nasceu, a época em que a pessoa nasceu e várias outras questões que não dependem daquele indivíduo que está chegando ao mundo agora. E para vocês terem uma ideia da funcionalidade desse repertório, vale lembrar que eu utilizei o materialismo histórico na minha redação Nota 1000 de 2021. Lá eu usei o conceito do Marx para analisar a situação das pessoas que não têm registro civil no Brasil. E para falar sobre essa perpetuação de um ciclo de desigualdades e exclusão que acontece no nosso país. E vamos para o eixo temático da cidadania. Para começar a falar sobre ele, eu já quero trazer uma referência que foi muito utilizada em redações Nota 1000 dos últimos anos, que é o Gilberto Dimenstein. Vamos ver o que ele fala. Abre aspas. Vamos observar como é a cidadania brasileira, que é garantida nos papéis, mas não existe de verdade. É a cidadania de papel. O livro O Cidadão de Papel foi escrito lá no início da década de 90 e apresentou esse nosso país que é cheio de contrastes. Ao mesmo tempo, é uma das maiores economias do planeta, mas também é um dos lugares mais socialmente injustos para se viver. E o segundo repertório desse eixo é do filósofo grego Aristóteles,
que a gente sabe que em vários campos está bem datado, a gente pode criticar muitas das coisas que ele disse, falou muita besteira, mas essa frase aqui continua contemporânea. O Aristóteles falou que o ser humano é um animal social. Então, para a gente conseguir sobreviver, a gente tem que viver em sociedade e saber conviver com o outro. Isso tem tudo a ver com o eixo temático da cidadania e com os nossos papéis como cidadãos brasileiros. E vamos falar sobre o eixo temático da infância, da juventude e da terceira idade. Para esse eixo, vocês vão notar que eu trouxe vários estatutos para vocês. E na redação do Enem, a gente vive de estatuto. Se tu conhecer vários estatutos para vários temas, tu vai estar bem preparado para vários tipos de tema de redação. Então deixa eu te trazer já dois que são essenciais. Para começar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: o ECA, presente na Constituição Federal, prevê que toda criança e adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de promover desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com liberdade e dignidade. Então, você já sabe, se o tema envolver crianças e adolescentes, você já tem o ECA guardadinho para poder utilizar. Mas nós também temos outro estatuto, que é o Estatuto do Idoso. Vamos ver o que ele fala também. O Estatuto do Idoso, presente na Constituição Federal, tem proteção integral que assegura todas as oportunidades e facilidades que preservem a saúde física e mental, com liberdade e dignidade das pessoas idosas. Vale lembrar que pessoas idosas são aquelas que têm mais de 60 anos de idade. E para fechar esse eixo temático, eu quero te indicar um repertório só que vale para falar das 3 faixas etárias: infância, juventude e terceira idade. Vamos falar de Erik Erikson e vamos ver o que esse psicanalista do desenvolvimento psicossocial falou sobre o desenvolvimento humano, sobre o envelhecimento, o amadurecimento, o crescimento. Bora ver! A personalidade se desenvolve de forma saudável através do crescimento fisiológico, do amadurecimento mental e do aumento da responsabilidade social, que é chamado, pelo Erikson, de desenvolvimento psicossocial. Esse desenvolvimento segue uma sequência de estágios nos quais as nossas capacidades motoras, sensoriais, cognitivas e sociais se aperfeiçoam para lidarmos melhor com o mundo à nossa volta. Cada estágio que vivemos, desde a infância até a velhice, aprimora as características da nossa personalidade. E para encerrar a nossa trilogia de repertórios, vamos falar sobre o último, mas não menos importante, eixo temático, que é planejamento e acessibilidade. Vale lembrar também que, para você complementar o material desse vídeo, você tem que assistir a parte 1 e a parte 2, em que a gente desenvolve lá os nossos repertórios sobre os outros eixos também. E como eu já falei antes, na redação do Enem a gente vive de estatuto. Quanto mais estatuto tu conhecer, melhor. Por isso eu vou trazer outros 2 aqui para você. Primeiro, o Estatuto da Cidade. Vamos ver o que ele diz sobre planejamento urbano. O Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Falamos já sobre planejamento. Agora a outra parte do eixo é acessibilidade. E nós temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Está lá na Constituição Federal e diz o seguinte: esse estatuto é destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Ser ou não ser aprovado? Eis a questão. Pois eu te respondo a questão, meu jovem medibulano. Assine Me Salva, maratone o Prontuário Med, envie muitas redações, faça muitas questões, faça simulados, veja aulas ao vivo e você será sim aprovado em medicina. Esse foi mais um episódio do Prontuário Med e o nosso diagnóstico foi feito com sucesso.